Lendas da Ciência. Ler. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. A passagem norte-oeste comunica o Oceano Atlântico com o Pacífico. Pelas barragens frias do norte canadense, ela se abre, se fecha, ela se torce através do imenso arquipélago ártico, ao longo de um labirinto loucamente complicado de golfos e canais, de bacias e estreitos entre o território de Baffin e o território de Banks. Querendo ir para o Estreito de Davis, ele acaba indo para o Mar de Beaufort. De lá, o norte continua, do Alasca até as Aleutas. Redenção. Chega-se ao nome da paz. No dia 16 de junho de 1903, Roald Amundsen tinha 31 anos. Ele fez a aparelhagem em Oslo, a bordo de um barco de caça-foca de 22 metros de comprimento, o Gjoa. A tripulação era reduzida, 6 homens apenas, mas escolhidos a dedo. Todos tinham entre 25 e 40 anos e possuíam uma larga experiência em viagens ao Ártico. Cada um tinha sua especialidade no terreno científico, mas todos tinham de participar nas manobras do barco. No dia 25 de junho, o navio penetrava no Atlântico e, em 11 de julho, ultrapassava o Cabo de Farewell, na ponta sul da Groenlândia. Em 25 de julho, ele faz escala no pequeno porto dinamarquês de Godhavn, na ilha de Scott, passagem obrigatória das expedições polares para o Ártico. É aí que o Gjoa traz a bordo, além de 10 cachorros esquimós, os trenós e seus equipamentos, 20 barris de petróleo, mas também grandes quantidades de salmão defumado. O barco levanta âncora no dia 31 de julho, com um tempo ótimo. Centenas de icebergs estão à deriva em um mar completamente calmo. Em 8 de agosto, ele chega à Baía de Melville, na altura do Estreito de Lancaster. Alguns dias depois, o Gjoa ancora em um ponto de encontro de baleeiros escoceses que haviam construído um importante depósito de mantimentos e de petróleo para a expedição de Amundsen. Essa perspicácia do capitão permitiu que o pequeno navio não enfrentasse os arredores perigosos do mar de Baffin com um carregamento muito importante que poderia ter comprometido sua segurança. 25 de agosto, às 5 horas da manhã, ele chega ao Estreito de Lancaster, a antecâmara do arquipélago ártico que tantos marinheiros corajosos tinham atravessado antes de Amundsen.
o começo da longa navegação pelos canais e os fiordes do arquipélago polar americano que conduzirá ao Estreito de Bering se o gelo deixar a passagem livre. O começo dá um prognóstico favorável. É verdade que nesse ano de 1903, os noruegueses iriam se beneficiar de condições excepcionais, pois o gelo, que geralmente obstruía os canais do arquipélago ártico, havia derretido. Quando ele penetra no Estreito de Peel, que aparece entre a ilha do Príncipe de Gales e a ilha Somerset, Amundsen constata com alívio que o canal estava desimpedido. Não era esse o caso nas expedições anteriores. No entanto, ele se pergunta o que vai encontrar nas margens do Estreito de Bellot, onde todos os seus predecessores de James Ross a McClintock haviam falhado. Na altura desse estreito, ele encontrou apenas algumas placas de gelo, mas o mar estava livre. Amundsen pôde então seguir o seu caminho ao longo da península de Boothia, em direção do Estreito de Ross, que a separa da ilha do Rei Guilherme. Esse estreito, que Ross interpretou como um prolongamento da terra de Boothia, representava o caminho mais seguro para se atravessar a passagem norte-oeste. Em 30 de agosto, um incêndio se declarou perto da sala do motor, onde estavam armazenados 10.000 litros de petróleo. A tripulação conseguiu dominar o fogo, mas 2 dias depois, navegando muito perto da costa, o barco quase encalha. Imediatamente depois disso, atravessou uma terrível tempestade. Alguns dias mais tarde, ele chega ao Estreito de Simpson e descobre uma baía bem abrigada na ponta sudeste da ilha do Rei Guilherme. Passando pelas ilhas da Sociedade de Geografia, Amundsen progredia lentamente. A 17 de agosto, ele chega à ilha Genelinda, na entrada do Estreito de Victoria. O mais difícil já passou. A viagem ia, a partir de então, prosseguir pelo Estreito de Dije e o Golfo da Coroação, ambos bem conhecidos, pois separam a ilha Victoria do continente americano. No dia 19 de agosto, o Gjoa entra no último estreito, o da União e do Golfinho. A 26 de agosto, a expedição vê o Cabo Nelson, a ponta meridional da ilha de Banks, a última do arquipélago ártico. Ela desemboca em um golfo que tem hoje seu nome, o Golfo Amundsen. O dia seguinte, 27 de agosto, foi um grande dia. Depois de ter terminado o seu turno, Amundsen descansava em sua cabina, quando seu imediato entrou correndo. "Capitão, uma vela à vista." O tempo está maravilhoso. Uma brisa fresca do leste nos empurra rapidamente. O balanço do navio nos nina agradavelmente. O ar está morno. Ao norte aparece o Cabo Nelson, banhado de sol. Ao longe, nessa alegre claridade, avança uma escuna. Todos estamos na ponte do navio, felizes e orgulhosos de nossa façanha. Levantamos nosso pavilhão. Ele sobe lentamente. O outro navio mostra igualmente suas cores. É um americano. Assim termina a passagem noroeste. Obrigado a enfrentar 100.000 obstáculos disseminados pelo mar e na banquisa, ao acaso da meteorologia do dia, através da passagem noroeste, a embarcação segue uma direção de extrema complicação. Ele conseguiria passar com a condição de encontrar o caminho, único e raro, exato e adaptado, parecido com o trajeto de uma mosca caprichosa. Sempre manobrando, ele teve de virar, girar, voltar, partir de novo. Se ele passar, ele abre a passagem, como se tivesse achado a chave certa para uma porta de difícil abertura. Ao examinar uma chave desse tipo, vê-se que quanto mais formas e recortes dentilhados precisos e complicados ela tiver, melhor será a fechadura para defender e proteger a porta. A passagem noroeste desenha justamente a forma de uma fechadura, particularmente difícil de abrir, que pede uma chave muito bem desenhada. A navegação do navio traça o desenho dessa chave. Hoje, para as proteções mais eficazes, trocam-se as chaves de antigamente pelos cadeados com segredo, cujo número longo e complicado substitui o desenho espacial da chave. Entre as milhares de combinações possíveis com números, apenas uma consegue abrir a porta. É mais fácil achar uma agulha em um palheiro. Esse número único e raro, exato e adaptado, inteligentemente escolhido, é equivalente aos recortes dentilhados e detalhados da antiga chave. Então, o código combina notas elementares, como notas de música ou letras do alfabeto.
Como descrever, pelo menos de longe, as línguas das ciências como as chaves de diversos mundos, inertes, terrestres, químicos, vivos? Cada uma tenta abrir a compreensão desse mundo, enquanto ela decodifica a formação que ele emite. O desenho único do caminho na passagem noroeste, onde o denteado único da chave se exprime pelo número do código. A ciência decifra a formação do mundo. A questão da ciência é sempre a de encontrar uma língua, um código, um número. É esse código que decodifica o segredo. Na passagem noroeste, é a chave que abre a passagem. É a direção muito complicada que se adapta às dificuldades da passagem. Vê-se que passamos da forma da chave à informação contida no código. É a passagem da forma à informação que é, de uma certa maneira, o segredo da descoberta de uma língua científica. Uma língua científica é a descoberta do código secreto que permite decifrar o segredo. Mas, quando tomamos o exemplo das ciências, uma após a outra, elas só aparecem a partir do momento que elas inventam suas próprias línguas. Cada ciência possui uma língua, e ela só se transforma em ciência a partir do momento em que ela inventa uma língua. Eu explico. O que é uma língua? Uma língua é uma sucessão de frases. As frases são compostas de palavras. As palavras são compostas de letras. Ou, na música, as frases musicais são compostas de notas. É preciso, então, encontrar as letras, as notas, ou os equivalentes. A primeira ciência que apareceu na mais alta antiguidade grega foi a geometria. A geometria é, de uma certa forma, uma linguagem de formas. No começo de todas as formas estão os triângulos, equiláteros, isósceles, escalenos. Existem os círculos, os losangos e assim por diante. E no espaço há esferas, cones, etc. Um dos maiores geômetras e filósofos da antiguidade, Platão, escreveu um diálogo muito interessante que se chama O Timeu, que é, de certa forma, o resumo de sua cosmologia, de sua física, química e de sua cosmologia, isto é, de sua mais rigorosa visão de mundo da época. Desde o início do Timeu, ele propõe a maneira de construir as coisas, não somente as coisas que hoje se chamariam química, os cristais, por exemplo, mas também os objetos maiores, os planetas, as estrelas, a própria Terra. Segundo ele, para entender a constituição íntima das coisas, é preciso começar a partir da forma mais simples. Para ele, a forma mais simples é o que seria para nós o átomo, por exemplo. É o que seria a nota para a música, a letra para a língua. Para ele, o elemento mais simples é o triângulo. E o Timeu é um tratado sobre a triangulação do universo. Não a triangulação no sentido que foi dado a essa palavra, que é o da medida, mas o de dizer simplesmente que cada coisa é feita de triângulos e que elas se decompõem em triângulos elementares. Para ele, a linguagem fundamental da geometria lhe permite entender o mundo graças à linguagem das formas.
Humildemente, a Terra se informa sobre ela mesma. Sim, o mundo escreve sobre si, com mais inteligência e beleza do que nós sabemos fazer com relação aos objetos construídos. Por trás do que se levanta à sua frente, o sol projeta sombras sobre as páginas da Terra, humildemente. As coisas retumbam entre elas como uma harmonia que não se ouve em nossas conversas. A grama dos campos e os pinheiros respondem de maneira diferente à brisa. Sob o poder da chama, os sarmentos não se queixam, como os troncos verdes e fumosos. Sob o comando do vento, o mar protesta de modo diferente ao da água dos lagos. O silêncio do deserto não se cala como o centro dos ciclones. E durante a tempestade fundamental dos terremotos, um barítono profundo se ouve saindo do solo. Vinda das estrelas, a luz muda segundo Betelgeuse e Rigel, Antares ou as nuvens de Magellan. O brilho solar depende das latitudes e das estações, do gelo, do diamante, do oriente das pérolas. Os cristais cintilam com cores diversas. O arco-íris se desvanece. Menos raro, no entanto, que a aurora boreal. Nesse universo invadido por um início de expressões, o sentido mesquinho que fazemos jorrar de nossas vozes gritantes e de nossas frágeis marcas se insinua e se encolhe. É isso que significa compreender. Jogar nossas palavras no sentido do mundo. Falamos com vivacidade, mas em vão. Como o verbo voa e desaparece no ar leve, ele não tem memória. Na antiguidade, quando os amigos se despediam, eles quebravam um pedaço de argila cozida e cada um guardava metade como testemunha sólida e fiel dos momentos passados juntos e dos serviços prestados. Muito tempo depois, mesmo que o esquecimento tivesse soterrado suas memórias, a exata junção das duas formas complementares do desenho dessa rachadura lhe servia de lembrança e de reconhecimento. Aqui está o desenho de uma chave. Aqui está talvez a primeira escrita. Memória, transmissão, conservação de um segredo. Mas também descoberta, graças a ele, da pessoa esquecida ou perdida. Porque nossa história, a memória de nossas tradições, começou quando uma tesoura ou uma ponta de metal gravaram em algum lugar no Oriente Médio, na meia-lua fértil, signos. Na Babilônia, sobre a cera das tábuas de argila, no Egito, sobre pedras e estelas, na Grécia, no mármore ou no bronze, esses signos escritos traduzem fielmente a língua oral, aquela que voa e não fica. Um suporte material, pedra ou cera, conserva uma lembrança das palavras trocadas. Promessa, contrato, juramento. O tempo humano que conhecemos e no qual vivemos de agora em diante só começa com a escrita e com a invenção desses suportes, esses objetos sólidos sobre os quais o gravador imprime os signos. Menosprezamos a importância dessa matéria que conserva fiel as nossas sonoridades tagarelas. Pois só então a memória saiu de nossas cabeças frágeis e foi para objetos estáveis, de maneira que a comunicação fosse segura.
Podemos confiar, enfim, em documentos testemunhas. No entanto, esses suportes que fizeram a história evoluíram com ela. Depois do peso da pedra, do mármore e do metal, veio a leveza das peles e dos papéis. Pergaminho, feito de couro de vaca ou de couro de ovelha, vê-se que o transporte desses documentos se aperfeiçoa e fica mais fácil com o papiro. O rolo e o livro aparecem com o papel. Essa evolução em direção da leveza foi tão importante que se pode datar, graças à sua aparição, as maiores descobertas, que fizeram de nós os homens que somos. As religiões monoteístas e as ciências, ambas filhas do livro. Judaísmo, cristianismo, Islã veneram a palavra e a escrita. Aí começa mais uma vez a lenda das ciências. Não há ciência sem escrita. Por quê? Se só existissem línguas faladas, a existência própria só se conservaria na memória individual e frágil. Dizia-se que, quando certo sábio morria, toda uma biblioteca desaparecia para sempre. Talvez exista um saber e um conhecimento individual, mas não uma ciência, porque esta supõe que várias pessoas a compartilhem, a controlem, a critiquem, se assegurem e se lembrem dela. Os primeiros sábios desenharam sobre a areia os primeiros triângulos da geometria que o próprio Sol tinha desenhado aos pés das pirâmides, sob os olhos deslumbrados de Tales, de modo que o aparecimento da matemática se situa exatamente na data da gravura desse desenho. Isto é o que a antiguidade disse de melhor com relação à língua das ciências. É preciso esperar até o século XVII e, em particular, até Galileu, para enunciar essa palavra que me parece essencial para a ciência moderna, que é a intuição sobre a qual essa ciência foi totalmente construída, que consiste em dizer que a matemática é a língua do mundo. O mundo é escrito em linguagem matemática. Quando o mundo fala, ele fala de matemática. E a física matemática é simplesmente isso. Há experiências, há esquemas, há o reconhecimento das formas, mas, sobretudo, há leis. E essas leis são enunciadas de maneira algébrica, matemática. Essa será a intuição fundamental do século XVII. Se quisermos decodificar o mundo, decifrá-lo, temos que falar a sua língua. E a língua do mundo é a língua matemática.
Mas no século XVII, existe uma segunda intuição que é tão fundamental quanto a primeira. Ela é enunciada por Leibniz e consiste em dizer que a língua fundamental da ciência é uma combinação de notas em números muito restritos. É preciso assinalar que Leibniz mantinha uma longa e fascinante correspondência com os padres jesuítas que estavam na China. Em um certo momento, esses padres jesuítas mandaram para Leibniz a escrita chinesa que precede os caracteres que nós conhecemos e que são conhecidos sob o nome de simbolismo de Foyi. Eles eram, nessa época, indecifrados e indecifráveis. Leibniz, lendo o texto que o padre jesuíta tinha lhe mandado, inventou a numeração binária para decodificar o alfabeto de Foyi. Então, ocorrem duas descobertas ao mesmo tempo. A primeira é decifrar esse primeiro alfabeto da escrita chinesa. Por outro lado, descobrir um meio de numeração com um número 1 e um 0 e que nos serve hoje em dia nos computadores. Esse alfabeto binário de duas posições. A corrente passa ou a corrente não passa. Fechado, aberto. 1, 0 e a numeração de todas as nossas mensagens passa por aí. Então, houve uma enorme invenção feita por Leibniz, a do alfabeto binário, que nos faz favores impressionantes do ponto de vista tecnológico e que se situa nessa grande filosofia da codificação e decodificação das linguagens criptadas. Então, a ideia da combinação e do código de Leibniz, a ideia de Galileu, é que o mundo fala em linguagem matemática. Essas são as duas intuições fundamentais do século XVII, com as quais nenhuma das ciências hoje discordou. No século XVIII, duas outras línguas aparecem. É interessante ver que essas duas línguas aparecem provavelmente por causa de um filósofo do conhecimento, o clérigo de Condillac, que em sua lógica insistiu no fato de que uma língua clara deve ser composta de palavras e que essas palavras devem ter um sentido. Em resumo, ele tem uma análise lógica extraordinariamente simples e pertinente das línguas. Condillac é lido com atenção por quase todos os eruditos da época. Linneu, no que diz respeito aos seres vivos, e Lavoisier, no que diz respeito à química, começam a refletir sobre a nomenclatura. Eles são um pouco como Adão no paraíso terrestre, convidado por Deus a nomear o que ele lhe apresenta, plantas e animais. Pois bem, os problemas de nomenclatura eram uma grande dificuldade na época por duas razões. A primeira é que era preciso que os eruditos ficassem de acordo sobre a maneira de nomear as plantas e os seres vivos para que eles pudessem se entender. Era preciso que uma palavra, uma designação, não designasse mais do que um animal ou uma planta e que um ser vivo, planta ou animal, não fosse designado por várias palavras, o que acontecia com frequência, já que tal peixe era chamado em um certo lugar com tal palavra regional e em outro lugar com outra palavra regional. Consequentemente, era preciso colocar todo mundo de acordo. Linneu é o inventor dessa língua binomial, essa língua onde se diz o nome e o sobrenome, graças à qual os cientistas ficaram de acordo. A partir de um certo momento, se disse Quercus robur para falar do carvalho verde ou Quercus ilex para falar do carvalho sobreiro, e não havia erro possível. Cada palavra queria dizer uma coisa, e cada coisa era representada por uma palavra.
A segunda invenção, ainda sob a influência de Condillac, é a de Lavoisier. É a nomenclatura química. O nome nomenclatura era muito pronunciado, tanto por biólogos que não eram biólogos de história natural, quanto por químicos da época. Nesse caso, também era preciso nomear os elementos, encontrar os elementos e ter uma língua que permitisse compreender também um certo número de transformações químicas. O curioso é que Lavoisier, que foi o inventor dessa nova nomenclatura química, usa também nomes duplos. Por exemplo, óxido de alguma coisa ou sulfato de algo. Ele também inventa uma nomenclatura de 2 termos. Por que dou tanta importância a essas línguas? A língua matemática para a física, a de Lavoisier para a química ou a de Linneu para a história natural? Porque o resultado da invenção dessas línguas é que elas tornam ilegível a ciência que as precede. Uma vez que se fala, que se designa os corpos químicos da mesma maneira que Lavoisier, todos os tratados de química que o precedem são incompreensíveis. Por que vocês acham que existe a alquimia? Porque nós assimilamos tanto a língua da química moderna a partir de Lavoisier que não podemos mais entender do que se trata quando os químicos que precediam a invenção da língua falam. Do que eles falam? Não sabemos. Não podemos mais entender. A invenção da língua torna ilegível a ciência que a precede. Antes, era a história das ciências. Depois, é ciência. A invenção de uma língua ou de um código é o efeito do ato de nascimento dessa ciência. O senhor cita Linneu ou Lavoisier. Muito bem. Mas a ciência inteira não se reduz a 2 ou 3 línguas. É verdade. As descobertas da ciência não se reduzem à descoberta da língua.
Tomemos um exemplo para entender melhor. Quando Newton descobre o que provavelmente é uma das maiores descobertas de todos os tempos, a gravitação universal, e que ele lhe dá uma avaliação, quando ele escreve que a força é proporcional às duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, quando há nomes para essas leis, ele a escreve em uma língua, portanto, na língua matemática. Ele aplica na física a intuição de Galileu. A descoberta é a descoberta da lei, mas para se escrever a lei, é preciso haver uma língua. Portanto, a descoberta da língua é a anterior a todas as outras descobertas. Quando Galileu declara que a física deve ser reescrita em linguagem matemática, quando Newton escreve a lei, como disse há pouco, então isso faz parte da ciência. Mas toda a física de Descartes, que consiste em escrever em linguagem regional os redemoinhos, cai irremediavelmente na parte não científica da história. E Leibniz pode dizer de Descartes, nesse momento, que ele escreveu um romance de física. Vira um romance. Por que isso vira um romance? Porque ele não é escrito na língua que passa a ser a língua oficial da física. A física vira, nesse momento, a física matemática. La physique mathématique, c'est plus une physique descriptive. Não se pode reduzir todas as invenções científicas a uma língua, mas essa língua é a condição necessária para que as invenções ocorram depois. Sempre se pode compor música, mas para se compor música é preciso primeiro ter as notas da escala e o conjunto das combinações que podem ser feitas com as notas dessa escala. No século XVII e XVIII, e agora no século XIX, o mais importante no que diz respeito à invenção de línguas é a que concerne a luz. A partir do século XIX, começa-se a entender o que é um espectro, isto é, a decomposição da luz por um prisma, por exemplo, como o vemos no arco-íris. Os cientistas começam a estudar direito o que eles chamam de análise espectral. Quando olhamos um espectro, praticamente vemos um código de barras, desses que vemos sobre os objetos vendidos hoje em dia. Isto é, poder-se-ia substituir cada faixa por um número e teríamos quase um número de decodificação do objeto de que se trata. Aí está a primeira ideia da astronomia, por exemplo, ou até mesmo da astrofísica, que tem por objetivo decodificar a mensagem transportada pela luz. E aí, a luz transporta um código. De repente, a luz transporta um segredo. E todo o esforço dos cientistas da época foi decifrar ou decodificar os segredos da mensagem codificada que a luz transporta. A luz que o olho pode ver e as luzes que ele não vê. Raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, raios rádio. No século XX, também há duas invenções linguísticas.
A primeira, a que aparece a partir dos anos 50, também diz respeito aos seres vivos e vai muito além da língua de Linneu. É a invenção da bioquímica. É a invenção da universalidade do código genético. O código genético é, ao mesmo tempo, muito complicado por ser muito difícil de decifrar, mas é também extremamente simples, pois da mesma maneira que as notas musicais, ele começa com 4 notas iniciais, que são GATC, que formam as bases essenciais. E a partir das combinações dessas 4 letras, pode-se reconstituir efetivamente o segredo ou o código, ou a decifração de novo do código genético. Da mesma maneira, foram feitas, desde que foi descoberta, 1001 invenções em bioquímica. Mas daí em diante, a bioquímica indica como se forma o código genético a partir das 4 bases GATC. A partir dessa língua, todo o resto da bioquímica está escrito. As descobertas seguintes serão escritas segundo esse código. De novo, a invenção da língua é a condição necessária para a totalidade das invenções que seguirem. A língua servirá 2 vezes. Ela vai servir para julgar se as descobertas anteriores podem ou não entrar na ciência. A partir do momento em que se tem essa língua, ela também serve de filtro, isto é, o que precedeu a descoberta da língua ou não é bom e não entra na língua, ou é bom e entra na língua. Portanto, o conjunto de descobertas que precede a invenção da língua faz parte da história das ciências, ou seja, se elas podem ser expressas nessa língua, fazem parte da ciência. Se não podem ser expressas nessa língua, então fazem parte da história das ciências. É a lenda das ciências. Existem várias linguagens para diversas ciências. Existe a linguagem matemática para a física, a linguagem linneana para a descrição das plantas e dos animais, a linguagem química, como foi criada por Lavoisier, a linguagem da bioquímica pela combinação das 4 bases elementares, e a última língua é a aplicação da descoberta de Leibniz, da aritmética binária até a totalidade da informação. A combinação infinita dos zeros e dos uns para constituir as memórias dos computadores. O porquê desse computador ser hoje uma ferramenta universal é que ele guarda na memória todo tipo de informações, até as que não são altamente científicas. Mas ele as conserva graças a esse código. O código vai se tornando cada vez mais aquele que todo mundo usa para conservar, armazenar, se lembrar da informação, transmiti-la, traduzi-la e comunicá-la aos outros.
A revolução mais decisiva para uma determinada ciência foi a de descobrir sua língua. Por quê? Primeiro, porque a descoberta dessa língua faz com que o conjunto de tudo o que precede fique ilegível. L'ensemble de tout ce qui l'a précédé. Então, isso permite distinguir entre a história das ciências e a ciência. Em segundo lugar, ela permite que um certo número de pessoas possa se entender. E uma disciplina, de repente, vira um país, como a França, a China, a Tchecoslováquia, onde o conjunto das pessoas fala uma só e mesma língua. Então, eles se entendem. E uma disciplina é, a partir desse momento, comparável verdadeiramente a uma cultura, a um país onde uma língua é usada. O mistério absoluto sobre o qual os filósofos não chegaram a nenhuma conclusão consiste em dizer que essa língua está de acordo com as coisas em si e põe os homens de acordo entre si. Por que essas duas coisas, essas duas performances, são possíveis ao mesmo tempo? Não sabemos muito bem. Aí está o mistério residual. Como é possível que essa matemática da qual falamos seja precisamente a língua das coisas? Para isso, não temos resposta. Em todo caso, a partir do momento em que essa língua é falada nas ciências, ela distingue de maneira definitiva as ciências da lenda das ciências. Porque a lenda quer dizer como se tem de ler. De um lado, com o código, temos uma resposta à pergunta: como ler o mundo? Como ler as ciências? Mas não é a mesma resposta à pergunta: como ler nossa história? Como ler nossa história? Pois bem, com a língua usual, a que usamos todos os dias desde o começo destes filmes, onde se falou de Mendeleev, de Lavoisier, de tal médico extraordinário, Laennec, de tal astrônomo fantástico, Kepler ou Newton. Contamos em língua usual as explorações, as imagens, os poemas. Ilustramos as biografias e explicamos a aventura extraordinária que é a descoberta científica. Podemos fazê-lo com imagens, com poemas, em língua usual, em francês, em chinês, em inglês, em todas as línguas regionais do mundo. Mas a partir do momento em que se quer entrar na ciência, é preciso aprender o código. Antes do código, havia a lenda das ciências, onde se pode contar o que contamos com os filmes. Mas se quiserem entrar na lenda das ciências, é preciso aprender o código. E é nesse instante que paramos e que começa a verdadeira pedagogia científica.